Olá, gente da minha gente. O Sociedade em Pauta é uma mesa de bate-papo com temas diversificados e às vezes misturados. E a cada entrevista, um novo aprendizado. Nesta oitava edição, recebemos a visita do jornalista e advogado Dr. José Aparecido Odolim, com passagens pela Rádio Cultura, Sintonia FM e pelos jornais O Democrático e Independente. Odolim é referência viva na comunicação local. E os temas abordados em nosso bate-papo foram esporte, comunicação e política. Confira a seguir. Olá, gente da minha gente. Hoje estamos com uma pessoa muito especial para Dois Corres, uma pessoa que trabalhou na comunicação. Ele foi, inclusive, ele foi presidente do Mocoimbu, né, Valtolim? Exato, exato. É uma alegria muito grande estar aqui com você, batendo esse papo, conversando, né? Proseando, como se diz. Fui presidente da Associação Atlética Mocoimbu por 2 mandatos, num dos quais, em 1995, nós conseguimos o título de campeão amador do estado de São Paulo, sendo que, com todos os atletas do time de Dois Córregos, o Mocoimbu sempre teve um histórico de ter grandes equipes, verdadeiras seleções regionais, né? E nesse ano nós tivemos o prazer, a alegria e a satisfação de contar com todos os atletas de Dois Córregos, né? Então, o maior título da história do Mocoimbu com atletas genuinamente daqui. E eu acho o trabalho dos Córregos frente ao esporte é muito importante. Porque Dois Córregos, você pode ver, hoje, atualmente, agora, nos jogos regionais, Dois Córregos foi campeão na modalidade de futsal livre com atletas de Dois Córregos. Quer dizer, Dois Córregos sempre teve incentivo, e ainda mais que o prefeito agora deu um incentivo mais ainda, né? Olha, claro que todas as cidades têm os seus destaques, mas o destaque esportivo de Dois Córregos, se você puxar lá para trás, nós tínhamos uma equipe de basquete maravilhosa. Hoje, uma grande parcela daqueles jogadores estão próximos dos 80 anos e alguns até, obviamente, já se foram. No tempo do professor Valdomiro Casagrande, no tempo da inauguração da quadra municipal de esportes. Então, eu estou falando da década de 50, da década de 60. E depois nós tivemos também, durante alguns períodos, dentro da própria administração, inclusive com o técnico Milton de Piccoli, né, que foi treinador do Mocoimbu, era servidor municipal, era supervisor de esportes, e nós chegamos nos jogos regionais, quando a briga era Noroeste de Bauru, Marília com o MAC, né, que eram equipes que disputavam praticamente a primeira ou a segunda divisão do Campeonato Paulista, e Dois Córregos, né, o departamento naquele momento de esportes da prefeitura, obter ali uma 4ª colocação junto com 15 de Jaú, Marília e Noroeste de Bauru, que realmente eram os grandes protagonistas do futebol na região. O Mocoimbu, o Mocoimbu sempre foi uma equipe extraordinária, década de 50, inclusive conseguiu a 2ª colocação do campeonato amador do estado no interior, né? Um feito maravilhoso, no tempo que o campeonato era um campeonato quase que uma 2ª ou uma 3ª divisão do Campeonato Paulista profissional. Depois o campeão do interior jogava com o campeão de São Paulo, era uma equipe fantástica, década de 70 maravilhosa. O Clube Atlético Botafogo também montou equipes homéricas ao longo da história. Então, Dois Córregos tem uma trajetória muito legal, sem falar no vôlei, que na época do prefeito Lucianinho tinha uma equipe feminina muito bacana. Minha esposa, inclusive, participava dessa equipe. Enfim, a gente, se for falar de esportes aqui, a gente fala o dia inteiro. Inclusive, acho que a do vôlei era a Paula que era professora. Isso, a Paula, sem dúvidas, né? Tinha uma equipe muito bacana.
O Lucianinho dava um incentivo muito legal, ele gostava muito, né? A exemplo de outros prefeitos, mas o Lucianinho era do futebol, né? O Lucianinho jogava futebol, o Lucianinho jogou no Mocoimbu, jogou no Botafogo, o Lucianinho jogava futebol de salão. E, enfim, então ele, na realidade, ele era do meio, né, na verdade, e na época foi formado, com todas as dificuldades que havia no momento, foi formada uma equipe de vôlei muito legal. Hoje a gente tem o hand, né, também, o handebol com uma participação muito bacana. Então, para o tamanho de Dois Córregos, né, nós somos grandes, né? Com certeza. Voltando ao assunto do Mocoimbu, Associação Atlética Mocoimbu, por que veterana de Custódio Caldeira? Porque é a mais antiga. Mais antiga, né? O Mocoimbu, ele oficialmente é de 1920. Só que é assim, há informações, inclusive do escritor e historiador Eusner Grael Tablas, que o Mocoimbu existe de antes. Ele foi oficialmente registrado em final de 1920. Mas em 19, 18 ele já existia. E ele seria oriundo de outros dois clubes de futebol, um dos quais chamava Smart. Por que Smart? Antigamente, quem tinha o sapato brilhando, né? O pessoal falava, nossa, está um Smart o seu sapato, brilhava. Então, por isso o nome dessa equipe, que depois deu origem, com uma outra que me parece que era Guarani, né? Deu origem à Associação Atlética Mocoimbu. Então, a veterana, a mais antiga, a mais velha, né, de Dois Córregos. Depois surgiram outras equipes, o Clube Atlético Botafogo. Para quem falar uma coisa dessas hoje é quase que um absurdo, porque na realidade hoje, há muito, né, o Botafogo é o grande antagonista, né, o grande competidor da Associação Atlética Mocoimbu, é o grande clássico do futebol de Dois Córregos, mas o Botafogo deriva da Associação Atlética Mocoimbu, né? O Botafogo, quando começou, treinava no campo do Mocoimbu, mas é uma história longa, bonita, maravilhosa, né? Sem dúvida. Mas infelizmente, na Liga Jauense hoje, a decadência não só do esporte, mas deu uma queda muito grande, porque você disse, o esporte amador era como se fosse a segunda divisão do futebol hoje. Ô Marcos, você viveu um pouco isso também, mas acontece assim, na minha concepção, vamos pegar a década de 70, a década de 80, a gente não via chegar o domingo, né? Primeiro, na década de 70, eu como garoto, como adolescente, ia no campo, apanhei muitas vezes, né? A gente ia para cidades da região e levava lá uns petelecos, e era gostoso, era bonito, porque na realidade era tudo saudável. Então, grandes equipes, você não via a hora de chegar o domingo, 3 horas da tarde, para ir no campo, ver o jogo, ver o Mocoimbu, ou pegar uma jardineira, ou pegar uma carona e ir para a cidade da região. Na década de 80, eu já estava na Rádio Cultura transmitindo o futebol, né? Então a gente trabalhava de segunda a domingo e no domingo à tarde, ou de segunda a segunda e no domingo à tarde a gente transmitia futebol. E então não via a hora que chegava, e o estádio cheio, aquela coisa maravilhosa. Hoje, quem que vai num estádio de futebol para ver uma equipe amadora? Que você tem em casa um televisãozão, né? Um televisor enorme para assistir o campeonato inglês, para assistir o campeonato espanhol, para assistir o campeonato italiano. E aquele tempo, eu presenciei muito o pessoal indo, inclusive na final do Amador, que foi aqui no Mocoimbu, né? A final foi aqui. O último jogo do Amador estadual de 95 foi aqui contra como é que era o nome? O time era de São José dos Campos, nossa, como é que é? Nossa, eu não me lembro agora. Mas nós, naquela trajetória no Campeonato Amador do Estado, nós jogamos em Veracruz 2 partidas contra a equipe de Veracruz, empatamos em Veracruz e ganhamos aqui de goleada. Depois nós fomos para Tarumã, lá na divisa do Paraná, pegamos uma equipe boa demais, nossa, uma equipe excelente, lembro até hoje a recepção que nós tivemos lá. Nós tomamos cerveja lá e eles tomaram cerveja aqui conosco, uma equipe boa. Lá nós empatamos 0-0 e aqui nós ganhamos de 1-0, né?
Depois, isso já na fase de eliminatória, porque a primeira fase foi de 3 equipes. Depois nós fomos numa partida extremamente difícil lá no litoral, né, perto de Santos, lá como que chama? São Vicente, né, contra uma equipe de São Vicente, e depois ficamos para a final com o Estrela do Mar de São José dos Campos. Jogamos lá no estádio de São José dos Campos. Será que é o Bruno José Daniel, que é o nome do estádio lá? Não tenho certeza. Estádio municipal, belíssimo. Fizemos a primeira partida lá, empatamos sem abertura de contagem e ganhamos de 2-0 aqui. A gente empatava fora e ganhava em casa. Por exemplo, nos anos 80, 70, aqui da nossa região são poucos as que conseguiram. Em 88 ganhamos o campeonato amador do estado, amador regional, grande campeonato, com Flávio, que hoje é vice-prefeito, que era quarto zagueiro. Acho que foi no ano, inclusive, eu não sei se o Beto Lima também, não, o Beto Lima eu acho que já tinha falecido, que era um baita, um zagueiro, né? Nós ganhamos o campeonato amador regional no campo do 15 de Jaú, contra o Clube Atlético Brotense, uma partida maravilhosa. Quer dizer, não vou dizer que dá vontade de chorar, de lembrar, mas a gente se emociona e fica muito feliz. Eu sei que eu lembro, os campeão amador do estado da nossa região foi o Torino, que conquistou um título, acho. O Torino conquistou, acho, mais de um. Pauliceia, o Tec de Torrinha. O Torrinha cresceu depois, e cresceu muito e foi campeão amador do estado. Eu acho que o Brotense também foi. O Brotense também do estado, né? E o Mocoimbu, que fechou com o chave de ouro, né? Depois esses clubes parece que, não sei, ficaram tudo meio... Não é também a situação... Marcos, hoje você pensou em futebol, você pensa em dinheiro. Então, eu até brinco, né? Por umas contas meio atrapalhadas aí, o Neymar, nesse novo contrato dele de 2, não sei quantos bi por 2 anos, ele vai ganhar R$1.800 por minuto. Enquanto nós estamos falando aqui, ele já deve ter ganho 3 vezes R$1.800. Brincadeira à parte, uma colocação, né? Não sei nem se eu estou certo nisso, mas é quase, eu fiz umas contas lá. Então, eu brinquei com o Neymar, ele merece, que Deus abençoe, eu não tenho nada contra o Neymar, muito pelo contrário. Mas assim, e nem contra ninguém ganhar dinheiro. Mas hoje o futebol virou dinheiro. Então, um menino dá 2 chutes na bola, marca 2 gols, já vira vedete. Você vê aquele menino lá do Palmeiras, que é um excelente jogador, o tal do Hendrick, mas com 16 anos já foi vendido por 400 milhões, já entrou 100 milhões, não sei quantos milhões na conta dele lá, sei lá, a gente tem tudo a informação que a gente recebe pela internet, ou pelo rádio, pela imprensa, enfim, mas não importa, não precisa ser 100 milhões, pode ser 20 milhões, 10 milhões. Marcos, o Pelé, eu estou falando de Edson Arantes do Nascimento, Pelé é o maior de todos os tempos. No futebol o cara não deve ter ganho nisso. Com certeza, porque... Ademir da Guia, Gerson, jogadores fantásticos, maravilhosos, Rivelino, são jogadores que... O Ademir da Guia é pobre, se for ver, trabalha no Palmeiras, o Rivelino tem uma vida tranquila, que eu estou falando de craques fantásticos, Zico, né? Então esses caras não ganharam a vida inteira o que o moleque ganha agora. E hoje, então, é pouco futebol e muito dinheiro. Isso aí acaba baixando o futebol. Sem falar o que eu falei, sem falar o televisãozão lá, né? Que você hoje tem a tecnologia na mão para ver os maiores jogos, os melhores jogos do mundo. E o cara vai falar, pô, não vou de domingo à tarde, não queimar um sol quente lá, vou ficar em casa, vou na piscina, vou descer no Baixão da Serra, lá na minha chácara, vou não sei aonde, né? E nessa época, também, a gente via no seu estádio, na final que eu vi, o parceiro do torcedor, o Radinho. Principalmente ouvindo a Rádio Cultura, transmitindo a final. Sem dúvida. E isso dá realmente saudade, porque nós tínhamos, a Rádio Cultura teve outras excelentes equipes esportivas, mas na década de 80 nós montamos uma equipe muito legal, né? Então, às vezes eu sempre brinco, né, sozinho, né, mas era uma equipe muito legal, né? Eu tive o prazer de comandar essa equipe esportiva, era o locutor esportivo, e a gente brinca lá, né, que era
todo aquele processo, né? Rompe a divisória, invadir o território contrário, alargas passadas, avança para o campo de ataque. Então você tinha a narração esportiva é um negócio muito legal, porque você tem que falar, passar aquilo em palavras com uma rapidez impressionante para que o cara que esteja ouvindo o rádio, ele visualize o jogo através das suas palavras, né? E nós vinhamos, né? Não que eu estive lá, saí de Dois Córregos, mas eu falo, nós vinhamos de um rádio esportivo muito forte, década de 70, Bandeirantes, Fiore Giliotti, depois na rádio nacional lá, que mudou de nome, que depois virou Globo, lá o Osmar Santos, fantástico, maravilhoso, Flávio Araújo, Borges Júnior, enfim, locutores e comentaristas maravilhosos. O rádio era a grande vedete, né? Hoje o rádio ainda é importante, mas as outras mídias, né, avançaram. Porque o rádio, ele falou Osmar Santos. Osmar Santos foi o locutor mais bem pago do rádio, né? Depois veio o Giliotti, que também, da nossa região de Barra Bonita. O Marcos, o Fiore era um poeta. O Fiore era aquele cara que as palavras fluíam da boca, né? Então ele tinha até um programa na rádio Bandeirantes, Cantinho da Saudade. Eu acho que era mais ou menos isso. E ele deslizava sobre um fato de uma forma poética, né? São ícones. Eu lembro que ele falava assim: fecham-se as cortinas do espetáculo. Fecham-se as cortinas e terminam o espetáculo. O tempo passa, torcida brasileira. Ele tinha, eu acho que os radialistas nessa época, o que dava sucesso para eles, acho que essas... Eu seguia um pouco o estilo do Flávio Araújo, que é vivo até hoje, né? Para mim, eu sou fã do Flávio Araújo, um locutor extraordinário, fantástico, e procurava seguir mais ou menos o estilo dele. Era um locutor em cima da bola, né? O Fiore era poeta, né? O Fiore era poeta, um cara que transformava um lancezinho numa coisa maravilhosa, né? O Fiore é insubstituível. Morreu, acabou, que nem o Chacrinha, morreu, acabou, né? É aqueles que morrem e acabam, não tem substituto. E nem o estilo de transmitir. Não existe mais. Não tem. E o Osmar Santos teve né? O Osmar Santos revolucionou a transmissão esportiva, né? Ela foi lá em São Paulo, não tem mais. Ele tinha, acho que o estúdio Osmar Santos na Rádio Globo. Mas, e tinha também a Tupi, que era muito forte. A Tupi tinha um locutor que chamava Haroldo Fernandes, né? Então tinha a loteria esportiva e aqui na Tupi, né? Fora da então, mas na transmissão, aqui Super Tupi, aí você ouvinte sempre em primeiro lugar ali no eletrônico do Morumbi, e aí falava o resultado do jogo, né? Então eram locutores que a gente, né, que nem eu hoje com 64 anos, eu ainda lembro deles e dá até para, não para imitar, né? Mas dá até para mostrar como eles trabalhavam, né? Então, lindo. Voltolinho, aqui em Dois Córregos, você começou na Rádio Cultura em que ano? Eu comecei no início dos anos 80. Isso. Como locutor? Como locutor. Depois foi para... eu fui assim, quando eu fui para a Rádio Cultura, foi num período em que o Clineu tinha deixado. Por isso eu não tive o prazer, a alegria e a satisfação de trabalhar com o maior de todos. Né? O Clineu, para mim, foi o maior de todos. Né? Tem Nascimento, tem grandes nomes do jornalismo de Dois Córregos. Para mim, o Clineu foi o maior de todos. Né? Inclusive, no conjunto da obra, eu sempre falo isso. E eu não tive o prazer, a alegria e a satisfação de trabalhar com ele. Eu fui para a rádio quando o Clineu tinha deixado a Rádio Cultura. E então eu sei, você foi substituir o Clineu? Eu substituí o Clineu? Quem substituiu o Clineu? Ninguém. Eu fui ocupar um espaço que estava aberto dentro do jornalismo no início dos anos 80, e aí também eu comecei a escrever para o Jornal Democrático, né, regularmente. Mas eu colaborava com o Jornal Democrático ainda do tempo da coluna do leitor, desde 1979. E você é formado em jornalismo, né? Eu primeiro me formei em Direito. Direito foi primeiro. Isso, de 79 a 82, e depois,
na verdade, eu queria ser jornalista, queria ter feito jornalismo antes, mas não tinha, né? Aliás, faculdade de Direito tinha só uma aqui na região, que era Bauru. É verdade. Hoje tem punhado de faculdade em tudo quanto é lugar. Tem até distância hoje, até... E jornalismo não tinha. Aí, quando o primeiro curso foi aberto na Fundação Educacional de Bauru, que já foi imediatamente convertida em Unesp, né? Então eu falo que eu sou da primeira turma de jornalismo da Unesp, porque eu sou da primeira turma de jornalismo da Unesp. Quer dizer, que começou, tinha o curso de comunicação social, com a habilitação em relações públicas, publicidade, umas coisas assim, mas jornalismo não tinha, porque eles estavam montando a rádio lá, eles estavam montando o estúdio. Então eu sou da primeira turma, né, de jornalismo da Unesp. Inclusive o Independente foi... Não, aí surge na década de 90. Então quando eu, o Roque Paulucci e o Afonso Godoy, nós trabalhávamos no Democrático, né? O Afonso era o chefe da oficina gráfica, o Roque era o administrador que tomava conta dos negócios né, de um dos proprietários, e tinha o seu José Maria Botésio Whittaker, que tomava conta do jornal, e eu escrevia, né? No tempo do Catamilho, né? No tempo no tempo, como é que fala? Para escrever? Não, para compor o jornal, as letrinhas. As letrinhas? Não me lembro agora o nome lá. Depois, é o Catamilho, porque era letrinha por letrinha, tem tipografia. Era o tempo da tipografia. Depois nós compramos um linotipo. Linotipo é uma maquinona que tem chumbo lá, que é quente pra caramba, mas pelo menos você digita lá, já é um... Quer dizer, a máquina escrever vem depois ainda. Agora, para produzir o texto, isso é para o pessoal imprimir o jornal. Para fazer o texto era na máquina de escrever. Na máquina de escrever. O primeiro computador, um 386, veio na década de 80, mas ali já mais para frente, num 386. Quem entende de informática está dando risada, né? Mas, então... Eu cheguei a ver o CP500, que era grandão desse tamanho, fazia mais barulho que... Não, tinha. E o sistema DOS, né? DOS. Sistema DOS, enfim. Mas, o Basic. O que eu falo, que o pessoal da minha idade, repito, estou com 64 anos, nós começamos lá na máquina de escrever, fazendo curso de datilografia, né? Então, para nós, a inovação foi muito grande, a transformação foi muito grande, e para a gente ainda se manter no trabalho, se manter no mercado, foi um esforço muito grande. A meninada nasce com um celular na mão, nasce com um smartphone, nasce com tudo na mão, né? Mas para nós, nos adaptarmos ao avanço da tecnologia realmente é mais difícil, mas a gente tem que se adaptar, né? É como a gente fala, o jornal impresso hoje, Dois Cosmos, não sei como ainda tem um democrático, ainda está sobrevivendo ainda. Então, mas o jornal impresso, o que aconteceu? Aliás, é fruto da inovação. Então, primeiro você assinava a Folha de São Paulo, assinava o Estadão, recebia o Estadão todo dia. O avanço da mídia eletrônica, né? O avanço das redes sociais fez com que hoje você não tem mais praticamente o jornal impresso, nem os grandes jornais, pode ter alguma coisa pequena, mas o democrático, eu acredito que ele só é mantido pela tradição, né? pela vontade do José Eduardo de manter essa tradição de ter o jornal, o jornal impresso, para manter realmente a tradição, porque não é uma coisa que dá lucro, não tem como, né? Tem que fazer uma vez por mês, sempre foi semanal, porque realmente hoje você tem uma notícia, o que você faz? Você vai lá no celular, Globo.com, UOL, ou aqui, o portal, né, o RC1, e vamos lá, será que tem a notícia aqui? Se tem, saiu aqui.
E então mudou a maneira, quer dizer, você tem um smartphone e outra coisa, o jornal de amanhã trazia a notícia de hoje. Um exemplo de jornais que o Comércio de Jaú é um deles, que fechou, que quem imaginar que o comércio de Jaú chegaria... Não, e o comércio do Jaú fechou mesmo. Fechou, né? Não tem nem o eletrônico. Não tem, fechou, parou, né? Que era o jornal mais antigo de toda a região aqui, né? Se eu não me engano, anterior ainda à semana, né? Que deu origem ao Democrático. Mas vamos pegar o jornal de Bauru, né? O que hoje é da JCNet lá, né? Então, um jornal e você tem que se adaptar aos novos tempos. Vamos pegar a radiocultura, a nossa cultura regional. Quer dizer, hoje ela tem a emissora, continua com o mesmo sistema de emissora, mas tem o portal. Quer dizer, você tem que ter a imagem, você tem que ter a inovação, você tem que entrar, você tem que se adaptar à evolução da mídia. Né? A gente nós que somos jornalistas, a gente que mexe com jornal, a gente que mexe com a imprensa, sabe que hoje, se você for fazer jornal impresso, você não, até porque, como nós dizíamos, aí quando tocou o telefone, a notícia de hoje sai amanhã. E você não quer mais esperar amanhã para ver a notícia de hoje, você quer ver a notícia agora. Tá, né? Agora. É verdade, porque antigamente a gente veio pegar quem falou, o jornal saía hoje para sair a notícia amanhã. Hoje já... Então é aquela velha história. Se o Marcos escorregou na casca de banana aqui na porta do Centro Cultural, eu quero saber agora, eu não quero saber amanhã se ele escorregou na casca de banana, eu quero saber se foi agora. Então você tem, hoje é o imediatismo, aconteceu no mundo, você já está sabendo aqui imediatamente. Mas que situação, que momento que chegamos, não? Que evolução, né? Que evolução, né? Que evolução. Eu acho tudo maravilhoso. Só que assim, a única coisa que me preocupa com essa evolução toda é a despreocupação de uma significativa parcela da população, se não a parcela maior, porque a partir do momento em que você tem as redes sociais e que você publica o que você quer, a verdade que você quer, a mentira que você quer, a notícia que você quer, e as pessoas não têm o cuidado mesmo de pensar que aquilo pode ser uma mentira, pode ser uma falsidade, e vai replicando, né? E principalmente a notícia ruim. Então, se alguém fizer uma publicação aqui, o Voltolin fez tal coisa, né? Cometeu um crime, fez alguma coisa, isso vara a internet, né? Agora, se alguém falar que alguém fez uma boa ação, não vai, né? Então, a velocidade da informação, ou a velocidade da desinformação, né? Ou a velocidade ou da desinformação inocente, ou da desinformação dolosa, né? Que principalmente acontece no caso de eleições, né? Você coloca lá, faz uma publicação X de um candidato, não é verdadeira, e aquilo, né, vara a internet para tudo quanto é canto. Então hoje esse é o grande mal, né? Por outro lado, é assim, aqui dentro nós temos o mundo. Nós tínhamos que ler o livro, nós tínhamos que ler Dom Casmurro, né? Hoje você pega um resumo aqui, não precisa nem ler, né? O aluno resolve o problema fácil. E tem um monte de porcaria aqui também dentro. Então, é o que eu falo para você, o povo, praticamente, nas redes sociais, o povo não está preparado, sabe? Porque ele falou, é muita fake news, às vezes a pessoa não pensa 10 vezes para escrever uma coisa. Eu vou mais adiante, eu sou até um pouco retrógrado no seguinte sentido. As minhas mensagens de zap, embora sejam mais demoradas, eu procuro fazer elas escritas. Porque eu falo que é para mim não ficar muito burro, né? Para mim continuar escrevendo. Toma um pouco de cuidado na acentuação, porque senão você aperta o botãozinho e fala, e você aí, por isso que, então vamos falar de um assunto aqui que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Hoje teve toda essa polêmica, né, da educação do Estado, subtrair livros e implantar só o sistema da educação, né, digital.
Eu sou contra a informação digital, eu sou contra a informação online, os cursos online, não, eu sou a favor. Só que assim, eu acho que tem que haver as duas fontes devem existir, né? Com certeza. Porque a partir do momento em que você subtrai o livro, que você subtrai a possibilidade, você vai fazendo com que a pessoa ela fique mais analfabeta ainda de escrever, né? E você você deixa de cultivar a obrigação de escrever alguma coisa. E quanto menos você escreve, mais dificuldade você encontra, mais erros você vai cometer, né? E, enfim. E eu sempre falo que o Facebook, se olhando a plataforma Facebook, o pessoal escreve lá tudo, né? E a gente acaba desaprendendo a escrever. Não, isso aí, o Facebook, nada contra o Facebook, nada contra nenhuma plataforma, democratizou, deu direito de todo mundo se manifestar, só que tem gente que usa aquilo lá como se assim, olha, agora eu vou no banheiro, agora eu vou na cozinha, agora eu vou tomar banho, né? Agora eu não sei o que, eu estou com uma unha encravada, então umas coisas assim, eu estou exagerando um pouco, mas transforma, e assim, e as pessoas não percebem o seguinte: tudo que você publica naquilo retrata o que você pensa. Então, quando você vai procurar um emprego, quando você vai procurar uma oportunidade, a primeira coisa que o pessoal do RH faz é ver o que você publica aqui, né? Aí, o que você é a favor de? Você é a favor do quê? Você é a favor do quê? O que você publica? Os desabafos que você faz aqui, né? Então, e as pessoas descarregam. Não tem noção. E tem muito psicólogo que analisa você através do seu perfil no Facebook. Lógico, mas não tem a menor dúvida. E as pessoas não pensam o que escrevem ali, vão escrevendo. Aliás, inclusive, vê o que você escreveu, né? E dependendo daquilo que você escreveu, ela vai ver se você sabe escrever mais ou menos bem ou não, né? Então, mas só a pessoa solta o verbo lá. A pessoa não mede as consequências. Não. Então tem que ter um marco regulatório ali, tem que ter alguma coisa, não tem como conter isso, né? Não tem como conter, mas precisa ter uma certa regulação, não de cercear a liberdade, mas no sentido de, Marcos, se alguém vai lá e fala alguma coisa de você que não é, e aí? Aquilo alastra de uma tal maneira, então eu sempre, e a imprensa é uma coisa muito séria, fazer imprensa é muito sério. Eu sempre lembro da história, uma história antiga, de que dois proprietários, um casal proprietário de uma escola em São Paulo foi acusado de pedofilia, né? E depois, aquilo alastrou de uma tal maneira, e não tinha isso aqui. Escola de base, né? Eu lembro dessa matéria. Isso, e aí eu lembro que um dia eu estava sapeando na televisão, isso já há muito tempo, depois o assunto veio à tona mais ainda. Eu estava sapeando na televisão e bati o olho no programa da Rede TV, como que chama aquela apresentadora lá, que era inclusive casada com um dos donos do SBT, lá, aquela que tem um filho de Mick Jagger, lá, não lembro o nome dela. Luciana Gimenez, acho que é isso, Luciana Gimenez. Eu parei lá, olhei e falei, nossa, eu conheço esse casal aqui. E aí fiquei acompanhando um pouco. E eles estavam dando uma entrevista. Então, acho que até uma das duas pessoas do casal já morreu. Bom, mas vocês foram inocentados. Ela falou, sim, a nossa vida está acabada. Nós tínhamos uma escola, nós tínhamos propriedades, nós tínhamos uma vida e hoje nós somos pobres. Aquilo acabou com a vida da gente e nós fomos inocentados. Teve um caso em Bauru, eu não lembro quem que contou para mim uma vez, que tem uma escolinha de crianças de 5 anos. E a professora, a criança começava a puxar, pegava com a agenda da professora, e puxava, e ela segurou a agenda, para ele não pegar a agenda. E o que ele fez? Ele puxou e caiu, bateu e se machucou. Aí a criança falou, você bateu em mim, você não pode falar com meu pai. A professora quase foi expulsa da escola. Assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns processos, processos dessa natureza.
é muito complicado. É muito complicado. É muito difícil, e eu sempre digo que a gente, para começar a pensar em entender em alguma coisa, mesmo que você não seja especialista, você tem que estudar psicologia infantil. Para começar. Mas esse é um assunto muito polêmico, esse é um assunto muito difícil, e realmente hoje nós estamos numa fase em que, primeiro, não que eu esteja sendo condescendente com nada, eu acho que todo tipo de abuso tem que ser punido, com certeza, mesmo e severamente, qualquer tipo de abuso. Mas nós estamos numa época, eu sou de uma época que, se eu tomava um pé na orelha na escola do professor, eu chegava em casa e eu, claro que eu não falava nada, né, principalmente para minha mãe, porque a primeira coisa, se eu dissesse que o professor me deu um pé na orelha, a minha mãe falava: bom, se você apanhou é porque você fez alguma coisa errada, né? Era a primeira coisa que eu ouvia, se ela ainda não dava mais uns, né? Então, e ninguém morreu. Não sou a favor da violência, não estou defendendo e justificando isso, muito pelo contrário, entendeu? Não estou, muito pelo contrário, apenas estou exemplificando como a mudança dos tempos. Acho que não deve ter nenhum tipo de agressão, jamais, nunca, na agressão, qualquer tipo, não é corrigenda para nada. Mas, assim, hoje o professor não pode chamar atenção praticamente, o professor não pode ser severo, o professor não pode ser firme, né? Porque se de repente ele for firme, que seria importante, tem lá um aluno que está atrapalhando o desenvolvimento, não, de repente vem o pai, a mãe lá, nossa, o menino ficou assustado. Então, nós estamos numa época em que é preciso repensar alguns conceitos, né? Embora nós estamos numa época de muitos direitos e poucos deveres. Olha, toda uma declaração forte, que eu não sei como que essa declaração vai ser vista depois pelas pessoas que ouvirem. Mas, então, eu também não estou defendendo o voto ao passado, não estou defendendo régua na mão, você entendeu? Tudo faz parte de um período, de uma época, então eu sou a favor, mas é preciso que haja. Hoje, o que acontece? A escola tem a responsabilidade de educar. E eu tenho uma professora, eu tenho uma esposa que é professora, que é educadora, né? Alfabetizadora. Então, a escola tem a responsabilidade de educar, de ensinar, né? De instruir. A educação tem que vir de casa. E hoje, infelizmente, muitas crianças vêm para a escola com essa grande deficiência. E num tempo mais atrás, não tinha isso. Né? Não tinha. Porque até o direito dos pais foi cortado, né? Então, né? Hoje, repito, não sou a favor de nenhum tipo de violência. Não, claro. Entendeu? Tenho um filho, né? E não sou a favor, tenho um filho já quase, né, de 27 anos, mas enfim, não sou a favor, nunca fui a favor de violência, nunca fui, eu acho que a gente tem que ser severo, e às vezes quando falta a severidade, né, vai ter prejuízo lá na frente, né? De qualquer maneira, é assim, não sou, mas eu acho que mesmo dentro de uma nova metodologia de se ver as coisas, é preciso que o respeito seja imposto. É preciso que haja respeito e nós não temos cultura de respeito na sociedade brasileira. Quer dizer, se você, numa cultura indígena, quem que é o mais respeitado? Com certeza é o cacique, Não, é o pajé. É o pajé, né? Que é o velho, que é o mais velho. O cacique é o líder. É aquele que é o mais preparado para ser o líder. O pajé, o conselheiro. Nas sociedades orientais, os idosos são ouvidos. Não importa se o sujeito é culto ou não é culto, se ele sabe ler, ele viveu. A vivência, né? É a vivência. Então, aquilo que o jovem está passando hoje, o idoso já viveu de alguma maneira, e ele tem uma mensagem para passar para você. Aqui não. Aqui, infelizmente, na nossa cultura, isso está, graças a Deus, mudando um pouco, mas a pessoa já com uma certa idade é considerado um estorvo. Não serve para trabalhar, não serve mais para nada, vira um peso. E era para ser o contrário, né? Era pelo contrário, era para ser realmente o grande tutor
dos novos. Né? É por isso que eu falo, Rodolin, que o Estatuto da Criança hoje, eles têm mais direitos que deveres, sabe? O Estatuto da Criança e da Adolescência do Brasil é um dos melhores do mundo. É uma das melhores leis do mundo. Porém, difícil de ser colocado em prática. Quer dizer, na teoria ele é muito bom, na prática é muito diferente, né? Então, e também há uma degradação familiar. Infelizmente, nós vivemos um tempo de degradação familiar em grande parte. Então, famílias conturbadas, não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas toda essa conturbação, toda essa problemática deságua em comportamento, deságua nas escolas, né? Recai em cima, sobra lá para os professores, sobra para os diretores, e por isso que eu digo, a escola é um lugar onde a pessoa vai para aprender a ler e escrever, e a educação tem que vir de casa. Infelizmente, você vê hoje, às vezes, pais ir reclamar do professor, quando devia ser o professor que tinha que reclamar, né? Quer dizer, a escola é educação pedagógica. Sim. E a educação do berço tem que vir. A educação do berço é de casa. Né? Mas fazer o quê? Mudança de tempos. Outro agora, voltando ao assunto comunicação. A rádio, você lembra que antigamente tinha a rádio Sintonia FM, que você foi até gerente da rádio. E aquele tempo, 98,5, a gente escutava longe. Chiguitominha mesmo que não, a sintonia, ela começa nos anos 90, né? Eu participei. Bom, ela surge de um sonho do empresário Antônio Renan Ferro, que foi radialista na juventude, trabalhou na Rádio Cultura, de ter uma emissora própria dele. Era o sonho dele. Era o sonho dele. Então, daí surge a sintonia. E eu tive o prazer, a alegria, a satisfação de participar desse sonho, porque eu atuei até na confecção dos papéis, né, para os pedidos, né? Então, para e passo ali com o Renan nesse processo de organização da rádio até que ela fosse inaugurada. E o Renan, naquele momento, ele quis fazer a melhor rádio. Então, a sintonia, ela foi concebida com o que tinha de melhor em tecnologia no mundo, naquele momento. Né? Foram contratados técnicos tops no Brasil para montar a sintonia. Uma emissora modelo maravilhosa, é o que tinha. E aí, para aumentar o impacto, então nós fomos buscar locutores tops, né? Então trouxemos de Bauru, trouxemos de Bariri, trouxemos de várias cidades e montamos um staff grande. E um dos que nós trouxemos foi o Ricardo Pereira. Eu ia falar dele. Foi o Ricardo Pereira, fomos buscá-lo em Bauru, né? Depois ele se radicou aqui em Dois Córregos, na época para apresentar um programa mais popular, um programa sertanejo. E o Ricardo é um artista, né? O Ricardo tem uma voz belíssima e é um artista. Ele na frente do microfone, né? Faz milagre, É maravilhoso. Então, enfim, e depois, uma segunda etapa, então nós entramos no estilo imitando, não é fazendo igual, imitando Clineu Alves de Lima. Qual o grande mérito de Clineu Alves de Lima? Entre outros, formação de profissionais. Carlos Nascimento, formado por Clineu Alves de Lima. Outros grandes locutores que foram embora de Dois Córregos, ou que deixaram a opção e foram seguir outros caminhos, foram formados na Rádio Cultura. Por isso que eu falo que eu não tive o prazer de trabalhar com o Nascimento. Mas aí nós começamos a formar locutores. E então formamos vários locutores. O Fábio Rocha, que até hoje está, né, no rádio regional. O Neilton, que hoje faz apresentação, não sei se ele está no rádio em Brotas, mas ele faz apresentações, é um excelente locutor. A própria minha esposa, nós formamos ela, né, na sintonia. Enfim, e outros tantos que eu não me lembro aqui. Então entramos no sistema de formar locutores. Tínhamos um teste, né, para ver quem tinha condição de entrar e começar a ser formado. Enfim, né, foi um período livre. Aí você vai perguntar, por que acabou?
É isso que eu achei, porque depois passou para Transamérica. Isso. Acho que a Transamérica foi, acho que... ficou um período com a Transamérica e depois acabou sendo transferida, né, locada para a rede, como é que chama? Rede Mundial, né, da Igreja Mundial do Reino de Deus. Será que tem alguma dela poder voltar? Não, então, é assim. Por que acaba, digamos assim, um projeto maravilhoso como aquele? Porque, primeiro, custa muito. Rádio custa muito. Custa material, custa equipamento, custa mão de obra, né? Dois Córregos é uma cidade pequena. Né? Então, hoje, depois foram surgindo as chamadas rádios comunitárias, né, que acabaram também tendo a sua demanda local, e enfim, e rádio vive do quê? De publicidade. Né? Então, por mais boa que ela seja, por mais maravilhosa que ela seja, como era a sintonia, eu ouso dizer, vou faltar com a modéstia, mas a sintonia teve um dos modelos de jornalismo mais semi-profissionais de toda a nossa região. Um jornal falado em forma de jogral, com um locutor excelente, dois locutores muito bons, um jornal totalmente redigido, né, integralmente redigido. Depois tinha o noticiário regional com correspondentes, chegamos a ter 15 correspondentes em cidades da região, né, com as notícias, eram gravadas, mas, né, feitas como se fosse ao vivo. Hoje daria para fazer ao vivo, só pegar, hoje daria para fazer ao vivo, e depois o noticiário local. Então nós tínhamos um jornal belíssimo, mas era uma estrutura que era cara. E aí o pessoal às vezes critica o dono, mas chega aí uma instituição, oferece alocar o bem por uma quantia que ele possivelmente não arrecadaria, né, com a emissora. Então, né, negócio é negócio, prejuízo ninguém quer. E falando no celular, hoje você vê aquelas grandes emissoras não usam mais aquelas câmeras grandes, eles fazem com o próprio repórter, com um tripé, com o celular. Hoje é uma maravilha. Hoje você faz chover do nada, né? Não tem. Hoje, se você tem um esquema, às vezes custa um pouquinho também, mas se você tem uma repórter, um repórter intrépido, bom, fuçador, daquele que não tem vergonha, né? Ele está em cima do fato, com uma motinha pequenininha na rua, em cima da notícia, né? Pegou fogo na caixa d'água, tá lá. Ele está lá, entendeu? Escorregou na casca de banana na porta da prefeitura, ele está lá, né? Chegou, agora não tem mais isso, porque depois da pandemia acabou, mas chegou preso para uma audiência. Está começando uma audiência no Tribunal do Júri da comarca de Dois Córregos, né? O cara está lá. Tem reunião da associação, está lá. Então, ou seja, e é isso que verte, porque na realidade, como por exemplo a cultura, tem o rádio e tem o portal. Então, fazer um processo de radioinformação, mas tem que ter um cara ou uma cara, né, na rua, intrépida, e que está em cima da notícia. Arrebenta, né? Tem um certo custo. Tem um certo custo. E você falou, por que não volta, né? Será que volta? Eu tinha conversado com o Renan, eu acho até que ele sonha em voltar, né? Mas tem as dificuldades, né, que a gente custa. Uma vez estava tendo um evento aqui, que estava o Denilson Mônaco e estava na Globo, estava na TV Tem. E a gente estava sentado lá numa dessas primeiras cadeiras, né? Estava eu, o Denilson Mônaco, aí veio o Renan Ferro. E ele tem sonho ainda de voltar, né? Não, tem. Sabe? Só que ele falou, gasto. Então, é assim, ninguém vai suportar uma empresa, né? Assim, não é com prejuízo, né? Não é com prejuízo, é com pouco lucro. Não é pouco lucro, então não vou nem falar em prejuízo, vou falar em pouco lucro. E óbvio que hoje o rádio ele tem que ser dinâmico do jeito que eu estou falando, né? Então você pega a cultura, tem a cultura e tem o portal.
É importante, tá caminhando junto ali. Tem que caminhar junto, senão você não entrou na modernidade. E, né, eu acho que, né, não sei quanto custa, não sei qual que é a viabilidade, mas esse repórter intrépido numa cidade como Dois Córregos, que estivesse em cima da notícia, faria um sucesso extraordinário. Né? Você viu a Jovem Pan? Aí você veja o modelo pelo exemplo da Jovem Pan. Ela é uma rádio praticamente, só que ela tem um portal dela que faz sucesso igual as emissoras grandes. Sim. Né? O que eu falo, eu quero saber, aconteceu tal coisa. Você vai lá, Globo.com, né? Aí, não, mas só o Globo.com não me interessa. Vou no UOL, né? Só o UOL também não me interessa. Mais para política, vou no Antagonista, vou no Metrópolis. Quer dizer, então ainda você tem a facilidade de procurar 4 ou 5 fontes para saber como é que a notícia está saindo em fontes diferentes sobre um determinado fato, seja político, seja esportivo, seja o que for. Então, tem hoje, mas a notícia de Dois Córregos é dada em Dois Córregos. Entendeu? A notícia daqui é dada aqui. Quem dá a notícia de Dois Córregos? É Dois Córregos, não é? E qual é o órgão de comunicação de Dois Córregos? É a Rádio Cultura. Então, ela está com a faca e o queijo na mão. Por isso que eu acho que eles têm que centralizar mais a reportagem local. Que eu acho que é importante. A notícia de Dois Córregos pode, se acontecer uma coisa muito importante aqui, pode repercutir na imprensa regional. Mas o dia a dia de Dois Córregos, ele é retratado pelo principal órgão de comunicação de Dois Córregos, que obviamente é a Rádio Cultura e o portal RC1. Porque, por exemplo, a Rádio Jauense não é nem fazer. Nem tem estrutura para isso. A Rádio Piratininga não sei se está aberto hoje, isso aí funciona. Mas é uma rádio local também, lá em Jaú. Né? É mais fácil, no meu ponto de vista, a Rádio Cultura ser uma rádio regional do que a Rádio Piratininga ser uma rádio regional. Isso é teoria minha, viu? Não, e a Rádio Cultura chegou numa época, nos anos 90, que ela estava no auge, que ela era cultura regional. 10 mil watts. Sim. E nem precisa de 10 mil watts. Quando eu cheguei na Rádio Cultura, nós tínhamos um transmissor de 250 watts. O pessoal falava, puxa vida, quase não pegava lá em Torrinha, né? Era do tempo da Segunda Guerra Mundial. Depois foi comprado um transmissor Euvitec, que era um fusquinha, de uma válvula só, bom, nossa, de 1000, excelente, muito bom. Aí depois veio o transmissor de 10 mil, mas não há necessidade. Porque eu acho que eles nem usam 10 mil watts. Não adianta pegar a Rádio Cultura em Ribeirão Preto, mas ninguém vai ouvir, só se tiver algum Dois Correguense que mora lá. E hoje pelo portal também você vê no mundo, né? Então você tem que realmente ter uma audiência regional aqui. Dois Córregos, Torrinha, Prota, Jaú, pegar a região aqui, pegar bem. Ela pode trazer tudo isso em forma, mas para o povo de Dois Córregos. Não, a notícia de fora é até possível se você montar um esquema que ganha correspondentes regionais, mas a notícia de Dois Córregos, quer dizer, o prefeito de Dois Córregos fala, as autoridades de Dois Córregos falam, os presidentes das entidades, das instituições, as coisas que acontecem aqui são divulgadas na imprensa de Dois Córregos. Eu lembro que eles montaram até um estúdio 2 nos anos 90, do Jaú, perto da rodoviária ali na avenida. Mas quando também assim, mas quando você dá um passo maior, muito grande, não foi legal, entendeu? Não, porque o que acontece tem custo, né? É legal, mas tem custo. Então tem custo, e o custo tem que ter o benefício. Então se você gasta 10, você tem que arrecadar pelo menos 15. Com certeza. Né? Agora, a partir do momento que você gasta 10 e arrecada 10, já está no perigo. Né? E daí para baixo é prejuízo. Então, tem que ter bom senso, mas hoje não precisa nada disso. Hoje realmente, o trabalho que é feito é bom, né? O trabalho que é feito é bom e obviamente, esse plus que pode acontecer em qualquer coisa, depende do custo. Depende do custo, quer dizer, se aquilo custa, se você gasta 5 mil reais a mais, 3 mil reais a mais, você tem que ter lucro com aquilo, né? E, enfim, mas a imprensa é maravilhosa, né? Eu vejo a Rádio Cultura aqui sempre com trabalho profissional, sempre... Não, é bom, o trabalho que é feito é muito bom, mudam pessoas, mas o trabalho é legal, né? E eu repito, é o trabalho que
É o que dá a notícia nossa. Se você quiser ouvir a notícia nossa, está ali. Tá ali, tá entendeu? ali, Então não adianta. E é legal, é bem feito, enfim, por isso que tem audiência, né? Por isso que tem audiência. Uma vez eu até citei uma ideia para o César, estava aqui uma vez, o César Soma, tem um programa. Falei, César, fiz um memorial da Rádio Cultura. Porque a Rádio Cultura tinha um acervo de disco vinil, sabe? Nem me fale. Tem um acervo maravilhoso. Eu não sei se existe ainda, se não existir, né? É uma tristeza, tomara que exista, mas tinha um acervo de vinil maravilhoso. Isso eu tenho certeza porque eu cuidava daquilo com um carinho extraordinário. E tem um que eu procurei uma vez, né, até para... tinha um disco da Martinha, cantora Martinha. Quem conhece a cantora Martinha? Nossa. Que legal, que bom que você conhece. Maravilhosa. E a música, se eu não me engano, era Ode à América do Sul. Ela estava no exílio e compôs uma linda. Ouça, procure, Ode à América do Sul. Tem outro nome, ela tem dois nomes, né? Um é Ode à América do Sul e o outro tem, mas enfim, é uma música linda, maravilhosa. E aí a gente, né, então, será que eu vou falar? Eu já falei muita coisa polêmica aqui, mas como é que se diz? Respeito a Anitta, respeito todos os MCs, seja lá o que for, né? Mas, meu Deus, nossa, né? Aí você pega umas letras que tem aí, é outro tempo, é outro mundo, mas aí você vai ver uma cantora maravilhosa, entre tantas outras, um Ode à América do Sul, né? Mas que é isso? Quem está falando? É só um velho que está falando de Ode à América do Sul. Se você estiver me ouvindo, procure Ode à América do Sul e ouça. Você conhece essa cantora? Nossa, eu ainda tenho a idade. Não, menina boa, mas ela culta. Ela tem idade, mas é um museu. Não. Então, mas assim, um dia desses aí, acho que foi no ano passado, a minha esposa colocou na classe para os alunos, acho que era na época de falar da água, né? O Guilherme Arantes, Terra, Planeta, Água. Nem sabe que existe, né? Linda música, linda, maravilhosa, fantástica, extraordinária, um poema, né? Que lançado no festival nos anos 80, se eu não me engano. Então, os grandes festivais nos anos 60, nos 70, nos 80. Bem, enfim, então os tempos mudaram. Por isso que eu falei, né? Não só respeito a Anitta, o trabalho dela, né? É o que tem hoje, destaque no mundo, deve ser bom. Mas, né, se você for, pelo amor de Deus, você está entrevistando, eu sou um velho aqui, só fala bobagem, mas vamos falar de Pixinguinha, vamos falar de Cartola, Erivelto Martins, eu estou lá para trás ainda, não cheguei no Milton, não cheguei no Chico Buarque, não cheguei ainda, não passei. Eu sou fã de Benito de Paula, enfim, então, né, os tempos mudam. Voltando ao assunto de comunicação, você se considerava um apresentador polêmico? Porque... olha, nisso eu acho que eu fui o pior de todos que teve dois códigos. Eu fui. Eu não sei se eu estava certo. Hoje faz 20 anos que eu estou dentro do serviço público, e é claro que a gente, quando um jovem chega no rádio, ele principalmente eu que tinha uma experiência de acompanhar política administrativa desde os 12 anos, que eu lembro que meu pai foi convidado para ser candidato a vereador. Meu pai morreu muito novo, mas era um cara muito inteligente, né? Muito inteligente. Ele era autodidata, né? Não teve pouca escolaridade, mas ele era muito inteligente. Se você visse a assinatura dele, dava a impressão que ele tinha colegial, né? E não tinha. Mas ele era muito inteligente porque ele falou não. Né? Naquele tempo não ganhava nada e ele até se elegia, porque ele tinha um bar e ele tinha uma popularidade muito grande, por isso que foram convidá-lo para ser candidato a vereador. Não ganhava nada também e ele falou não. Eu falei, nossa, naquele tempo você era garoto, falava, não, seu pai queria ser vereador e tal, mas eu vi que ele era inteligente porque ele disse o seguinte, olha,
o meu negócio aqui é o meu comércio, né? Eu não vou me meter em coisas para as quais eu não estou preparado. Eu tenho que cuidar da minha vida e do meu negócio aqui. E ele estava certíssimo. Então ele provou naquele momento que ele era realmente mais inteligente do que eu achava que ele era. Ele fazia contas, né? Enfim, antigamente o pessoal estudava pouco, sabia muito, né? Hoje estuda muito, sabe pouco. Verdade, com certeza. E o outro agora voltando à área pública. Hoje você é um prestador público, né? Hoje, atualmente, eu sou secretário de administração, né? Mas na minha trajetória na prefeitura, eu já fui assessor jurídico do gabinete do prefeito e mais, quando eu entrei por longo período, eu era assessor jurídico. Depois instaurou-se a Procuradoria Jurídica do município, com advogados concursados. Então, eu continuei na prefeitura, né? E hoje eu sou secretário de administração. E de administração, voltando à política, eu não sou de Torrinha, hoje fui de Dois Córregos, né? Hoje estou em Torrinha, mas eu vejo a administração do Rui Fávaro excelente. O Rui é uma exceção, da exceção, e temos, obviamente, na região bons administradores, com certeza, só que assim, o Rui é acima da média. O Rui é sarrafo alto. A gente acompanha, a gente veja umas conquistas que Dois Córregos. Não, por quê? Eu vou mais adiante. Eu digo assim, o Rui, ele se preparou para ser prefeito. Ele se preparou para ser um bom prefeito. Então, ele foi 3 vezes vereador. A primeira vez que ele assumiu o cargo de vereador, ele tinha 19 anos. Né? Então, ele além de estar numa família que tem tradição política, né? No caso, o avô dele, João Mazeiro, foi prefeito 2 vezes, foi vice-prefeito, foi vereador também. Então, ele se preparou para ser prefeito. Né? E como ele é formado em Direito, era advogado, e ele foi fazer gestão pública para quando ele chegasse na prefeitura, ele estivesse também tecnicamente preparado. Então, além do que, ele é uma pessoa dinâmica, fala muito bem, né? Escreve bem, né? Faz a própria propaganda dele, quer dizer, ele não precisa de ninguém para escrever para ele, tem criatividade. Então o Rui é um prefeito completo. Difícil de você encontrar uma pessoa que tenha, e tem uma coisa que às vezes as pessoas não percebem, ele é perspicaz, né? Então ele chega numa obra, ele bate os olhos, ele enxerga o defeito. Estou falando de uma obra, ele não é engenheiro, ele não é nada, ele chega, ele bate os olhos, né? Bate o olho e ele enxerga o defeito. Você não está vendo o defeito lá? Aquilo lá tem. Então, é uma pessoa diferenciada. Elevou o sarrafo da administração. Os outros foram ruins? Não estou dizendo isso. Muito pelo contrário. Cada um ao seu tempo com o seu mérito. Né? Então, não estou criticando os outros. Eu estou dizendo que o Rui subiu o sarrafo. E eu acompanhava, na época da pandemia, eu acompanhava as lives dele. Ele é perfeito, ele fala que ele falou, se ninguém fala por ele fala. E outra coisa, abre a tela, né? Seja como uma deputada, seja como alguém, não é à toa, ele já segue no assunto com uma fluidez extraordinária. Não é à toa que ele já foi convidado, e sempre é convidado para falar em eventos em São Paulo, em nome, quer dizer, numa reunião de secretários de Estado comandada pelo governador, ele é convidado, o prefeito de Dois Córregos, né? Uma cidadezinha pequena do interior do estado de São Paulo, é convidado para falar em nome de todos os prefeitos de todas as cidades do estado de São Paulo numa reunião do governo do estado. Então, quer dizer, ele é diferenciado, elevou o nível da administração pública e vai jogar no ombro, né? Nos ombros do próximo administrador, porque a gestão do Rui termina em 31 de dezembro de 2024, né? O que for eleito o ano que vem para tomar conta de Dois Córregos vai ter uma responsabilidade enorme, porque o nível da administração pública foi bastante elevado, né? Isso é visível. Não importa se você gosta do Rui ou não gosta do Rui.
deixar de reconhecer a capacidade dele não tem como, né? Você pode até não reconhecer porque se é de oposição não gosta dele, mas o pessoal sabe que subiu o sarrafo. Não é nenhuma prefeitura, não é uma prefeitura como Dois Córregos que termina um ano com superávit extraordinário como tem, e que tem dinheiro para colocar em contrapartida de convênio, que está fazendo aquela escola que está sendo feita, a escola Prefeito João Mazeiro, de tempo integral, uma escola eu não me engano, não lembro agora os valores, 5 milhões, 6 milhões de reais, tudo com dinheiro da prefeitura, tudo com dinheiro próprio, enfim. Olha, eu voltou lindo de novo elogiando o prefeito, né? Mas não é. Eu acompanho política desde dos 12 anos. E eu sou capaz de falar de todo, claro que na minha visão, de falar de todos os prefeitos, desde o tempo do Moacir Gamba para frente, de todos eles. Então todos, cada um teve o seu mérito, cada um fez o seu trabalho, cada um enfrentou as suas dificuldades, né? Porque cada tempo é um tempo, cada tempo com uma dificuldade. Nós tivemos então grandes prefeitos nesse período, só em Dois Córregos e antes também, né? Mas o Rui levou o sarrafo. Inclusive o vô dele, o João Mazeiro, né? Sim, a gente tinha semeador de obras. Hoje ele está semeando. Não, mas você veja assim. Por isso que eu falo, cada um ao seu tempo com as suas dificuldades, né? Se você for falar da administração do seu João, o seu João fez um primeiro mandato maravilhoso, fez um primeiro mandato muito bom, excelente. O segundo mandato do seu João teve mais dificuldade, bom, mas não foi por causa do seu João, porque ele tinha feito um mandato excelente, então, porque ele pegou a prefeitura com mais dificuldade. Já pegou, entendeu? Aí você vai ter que analisar na administração intermediária, que, né, também teve as suas virtudes, enfim. Então, todas as gestões, é por isso que eu falo, e tem um tempo, né? Tem um tempo, quer dizer, chega um prefeito, pega uma prefeitura quebrada, sem dinheiro para fazer pagamento de salário, o que o prefeito vai fazer? Chora, né? Chora e tem que tentar fazer das tripas coração para tentar resolver aquele problema. Então depende. Agora, ao longo da gestão, quer dizer, no caso, por exemplo, nenhum prefeito gosta de ser ordenador de despesas, porque o Tribunal de Contas gosta de pegar o prefeito e o ordenador de despesas, que é o cara que assina. Hoje ele faz questão de ser ordenador de despesas, ou seja, não sai uma despesa sem que ele seja o cara que ordenou a despesa. Então ele tem controle absoluto da administração, eu só posso dizer. Por isso que, com a capacidade que ele tem, hoje nós temos uma prefeitura extraordinariamente estável financeiramente falando. Elevou o nível, o próximo tem que pensar muito bem para continuar o trabalho e tomara que ainda melhore. Quanto mais é muito difícil, porque você subir o nível é difícil, né? Você chega, que nem o cidadão que pula o atleta lá, né? Que o salto de vara, né? Ele vai, ele chega aqui, agora quando está chegando no limite, aí para você subir o limite é difícil, né? Mas vamos manter o limite alto. Então, vamos ver, quero ver o prefeito para conseguir manter a... Não, Deus abençoe que realmente mantenha, né? A gente quer mantendo pelo menos. Não importa quem. Mas é muito bom que tenha subido, que o sarrafo tenha sido levantado. Então eu falei, como eu disse, eu não estou criticando os prefeitos anteriores, muito pelo contrário, cada um no seu tempo com o seu mérito, né? Mas o Rui se preparou para ser um grande prefeito. Ele vem se preparando, ele já teve a primeira gestão dele foi boa, essa outra melhorou, até acho que melhorou também. Não, mas é claro, você vai, ele é o desenvolvimento do trabalho que ele mesmo preparou. Agora sim, como eu sempre cito isso, ele se preparou para ser prefeito. Então ele se preparou para ser um grande prefeito, ele foi estudar para ser um grande prefeito, ele se dedica para ser um grande prefeito. E tem algumas qualidades, Marcos, que são inatas. Então eu digo assim, e tem outros que se esforçam para ser muito bons, né? Então, e tem aqueles que são muito bons e se esforçam para ser melhores. Então vamos pegar no futebol. O Messi é um craque. O Neymar infelizmente desvirtuou um pouco, mas vamos pegar o Messi. O Messi é um craque. Ele nasceu craque e ele é um craque. Se ele não se esforçar muito, ele é um craque, né? Talvez melhor do que o Messi, ó, que eu estou falando aqui, porque aquele não se preocupava em se fazer nada. Romário, né? Romário era um craque.
Não precisava treinar, nem treinar e treinava. Agora, Cristiano Ronaldo não era um craque, não era um craque. 2 horas antes do treino ele estava treinando, 2 horas depois do treino ele estava treinando. Então, esforço. Agora, quando uma pessoa tem talento, né, e ainda se esforça para desenvolver o talento dele, como é o caso, né, do Rui, então aí fica realmente uma situação muito mais confortável e o trabalho se torna destaque. Eu não conheço o trabalho, se eu disser que eu conheço o trabalho dos prefeitos da região, não conheço, né? Por exemplo, Torrinha teve um debate maravilhoso na eleição do atual prefeito, o Dr. René, que por sinal até tem amizade, durante um período estudávamos, quando eu estava fazendo jornalismo, eu estava fazendo direito, mas enfim, então teve um debate muito bonito, é uma pessoa qualificada, mas não acompanha a administração de Torrinha. Jaú a gente sabe que o prefeito está trabalhando lá, mas tem toda aquela ebulição política que sempre acontece. Mineiros, né, também tem um prefeito que acabou sendo reeleito, né, porque ele foi interino lá e foi reeleito, então eu não conheço o trabalho da região. Mas é o que eu falo, o Rui se destaca a ponto de ser convidado para falar numa reunião de secretários de Estado, exatamente pelo diferencial particular dele, que além de um profissional, ele fala muito bem, se expressa muito bem, então, ou seja, ninguém vai ser convidado para falar num evento importante se o cara vai lá falar, o cara vai falar um monte de bobagem, né? E ele tem uma facilidade de falar, porque a gente no show que teve do Moacir Franco lá, a gente entrevistou o prefeito e ele falou limpinho. Ele fala o que tem que ser dito na hora certa, no momento certo, adequado ao momento. Isso é característica de pessoa, né? Característica de pessoa. Então isso é inato dele, isso é qualidade dele, pessoal, independentemente dele ser prefeito. Se ele for num tribunal do júri fazer a defesa de uma pessoa lá, ele vai falar muito bem. Se ele for se portar como advogado, ele vai falar muito bem. Se ele for fazer um discurso na ordem dos advogados do Brasil, ele vai falar muito bem. Então isso é inato dele, quer dizer, falar bem e escrever bem, né? Escrever bem aí você treina, né? Mas falar bem é uma qualidade, Você treina, melhora, né? Mas é uma qualidade. Agora, então você tem um prefeito extraordinário, mas que não tem uma fluência verbal, e ele tem a fluência verbal, ele escreve, e ele tem tino, inclusive, de fazer o marketing dele. Ele escreve, então, o que acontece? Essas qualidades são inatas. Por isso que eu falo que sobre isso a Rafa, pelo trabalho que ele exerce na administração, tecnicamente muito bom, que outros podem fazer igual, né? Sem dúvida, isso é uma questão de trabalho técnico, mas aí vem a qualidade pessoal, né? Pleonasticamente, a qualidade pessoal da pessoa. Então, aí é que nem o Messi. O Messi, você treinar como os outros jogadores também. Mas se ele não treinar, ele vai lá e ainda vai jogar muito bem, né? Cristiano Ronaldo não. Cristiano Ronaldo tem que treinar. E é bom também. É bom. Ô Toninho, quero agradecer a sua presença. Eu acho que quanto foi? 1 hora. Foi 1 hora do programa. Já passou 1 hora? E a gente falou tudo aqui. Desde esporte, cultura, comunicação e até de política. Mas você sabe que é gostoso assim, é gostoso prosear, né? Como a gente falava, prosear. Então, vamos fazer um negócio formal, cheio de formalidade, né? Claro que obviamente tem edições, tem cortes, eu acho que tem que ter, né? Tocou até o telefone no meio, mas assim, é bater papo, né? Eu falei, como eu disse, até quando eu fiz algumas colocações polêmicas aqui, não de polêmicas, mas que podem se tornar polêmicas, como eu disse há instantes atrás, mas é externar a opinião da gente e dizer o seguinte: os tempos mudam, né? Nós estamos em outros tempos, por isso que pela terceira vez eu digo, respeito a Anitta, mas Martinha, Odd, América do Sul é incomparável, né? Não dá para comparar, mas naquele tempo era aquilo, hoje é isso e vamos seguindo. E o nosso programa é esse aqui, é um bate-papo. Não é uma coisa, sabe? Olha, eu quero inclusive parabenizar você e ao mesmo tempo a sua grande colega, né, que agora está, né, começando a militar na imprensa, falar de escrita, a Ana, que assim, você, por esse tipo de trabalho, né, é um trabalho
gostoso, é um trabalho legal, é um trabalho que espontâneo, né? E propicia a oportunidade da gente falar um monte de coisas, né? Comentar e de uma maneira bem, repito, espontânea, né? Num bate-papo, numa prosa legal. E se a gente fosse esticar, né, assuntos, tem tanto assunto. Quem já tem 64 anos e participou de um monte de coisa, tem muito assunto. Mas foi uma alegria muito grande, estou sempre à disposição e parabenizar vocês pelo trabalho, que esse é um trabalho legal, né? Quem se dispõe a ouvir, normalmente vai tirar alguma conclusão. E se você ter uma ideia, esse nosso trabalho aqui é para dar ouvido até entrevistar um líder de bairro, a sociedade em pauta. Mas é assim, olha, só para concluir então, quando nós tínhamos o Jornal Independente, nós criamos o Prêmio Jornal Independente. Prêmio Jornal Independente. E o Prêmio Jornal Independente nós não tínhamos toda essa facilidade que tinha, então, para destacar pessoas que realizavam algum trabalho importante para Dois Córregos. E a nossa preocupação não era grandes figuras, também homenageamos pessoas importantes, homenageamos o Plineu, maravilhoso, homenageamos o Zé Eduardo, que tem um trabalho muito legal em Dois Córregos, entre outras pessoas, homenageamos o seu Ludovico Tomioto, que ao longo de toda a vida comandou ali. Se existe um Barra Funda ainda lá hoje, porque ele firme lá, então, ou seja, é uma pessoa que tem uma vida bonita, um trabalho bonito, pessoal, e que também teve aquele trabalho de amor. Ele na casa dele, que os jogadores não tinham vestiário, saía ali da casa dele, a esposa dele lavava o uniforme, então homenageamos ele. Aí o seu Ludovico era uma pessoa simples, recebeu o Prêmio Jornal Independente. O Plineu, o maior de todos da imprensa de Dois Córregos, recebeu o Jornal Independente. O José Eduardo, pelo dinamismo dele, não só por ser um empresário importante, mas o importante é pelo dinamismo de criar, né? Usina de sonhos, e que era um Dois Córregos, sempre uma pessoa que tem ideias bonitas, mereceu o Jornal Independente. A saudosa Cida de Assis, né? Num trabalho maravilhoso, assistencial no Prodoc, que já extinguiu também, principalmente depois que ela faleceu, mereceu o Prêmio Jornal Independente, entre outros que eu não me lembro agora. Então o objetivo é dar vez e voz a todo mundo. Isso é importante, não? Tem tantas pessoas que estão ocultas que merecem uma homenagem. E que tem uma história bonita e dá um papo legal. Um papo legal. Exato. É muito importante isso aí, João. Parabéns aí para vocês, obrigado pelo convite, foi uma alegria muito grande. Nossa. E sempre que a gente puder ser útil, estamos a postos. Um abraço a todos. E vou finalizar. A sua presença aqui é um mérito para nós. Porque a gente está começando agora na comunicação e você já tem aquela bagagem. Por isso que eu disse aqui, que o cabelo branco, né? Por isso que eu falei do respeito aos idosos, né? O cabelo branco é a experiência, quer dizer, tudo aquilo que vocês estão passando agora, você já há mais tempo, a Ana agora, quer dizer, o que vocês vão passar, né? Eu já tive a oportunidade, claro que com o modernismo, com uma tecnologia diferente, mas eu vivi todas essas experiências lá. Então a gente tem condições de contar a história, né? E contando, quem não dá valor ao passado não tem futuro na minha vida. Fechando, como eu disse, sou advogado, sou jornalista e atuo no serviço público. Mas sabe o meu grande amor? História. Se eu tivesse que ter feito um outro curso, eu teria feito História, né? Sempre fui um excelente aluno de História, era ruim de matemática, relativamente bom de português e ótimo de História. Eu acho que a História está no meio no serviço de todo jornalista, porque eu sou uma História. Sim, eu adoro História. Dizem que eu tenho que escrever um livro para continuar, né, o trabalho que o Plineu, o último trabalho foi o do Plineu. Diz que eu tenho que escrever um livro. Eu ainda não tive esse tempo. Falar que não tem tempo é meio complicado, porque tempo se arruma. Mas, na verdade, eu não tive tempo ainda de pesquisar, de encontrar. Mas aí depende do comandante lá de cima, né? Se Deus me der a oportunidade de fazer isso, farei, né? Do contrário, a gente conta história, vai falando, vai transmitindo, enfim, né? Hoje contamos um pouco de história. Hoje a nossa entrevista aqui foi um pouco de tudo. Um pouco de tudo. E é bom bater um bate-papo, né? A gente sai do esporte, já que volta de novo, vai na outra matéria. Mas eu vou colocar um defeito na nossa entrevista, pode? Pode, claro. O entrevistado fala mais que a boca
acaba às vezes até impedindo que o entrevistador fale mais. Mas, Voltolinho, o nosso objetivo é esse, que o entrevistado fale mesmo. Que o entrevistado fale. Que o entrevistado fale. Eu falo muito, emendo uma na outra e vou seguindo. Porque a gente só uma ponta, a gente joga o assunto para você terminar. Você tem razão, porque o duro é quando o entrevistador, e eu tive muito nisso, né? Você entrevista a pessoa, você faz uma pergunta, não é verdade, né? Não, então, tem razão, é isso mesmo, eu vou fazer, tá. Aí você já tem que emendar uma outra pergunta, você já tem não sei o que lá. Não, então, é isso mesmo. Ele não arranca nada, né? Então, e tem aquele que fala mais que a boca, você não precisa nem fazer a pergunta, ele já dá até a resposta. E aqui o espaço do entrevistado, ele falar. Marcos, um abraço. É um prazer muito grande e repito, pela segunda vez. Repito, se é pela segunda vez, tem que ser repetido. Mas então repito, podendo ser útil, estamos a postos. Não apenas para falar, mas para tudo que eu puder ser útil, estou a postos. Ok, então, e agradeço. Abraço a vocês, abraço a todos.